Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma quinta-feira para estudarmos juntos a palavra de Deus. Queremos dar as boas-vindas aos amados irmãos que nesta noite pode mais uma vez estar conosco para acompanhar o estudo bíblico nessa noite de quinta-feira. Nós queremos dar as boas-vindas às nossas ovelhas que nesse momento estão nos acompanhando, começando a nos acompanhar. Tenhamos uma boa noite na presença de Deus. Que Deus, durante este momento, possa ser gracioso em nos trazer as instruções da sua palavra ao coração de todos os amados irmãos. Então, hoje é quinta-feira, é o dia do nosso estudo bíblico. E nós anunciamos para os irmãos que hoje nós vamos conversar sobre a segunda vinda de Jesus. É um assunto assim, por demais necessário também, é bíblico e que tem muitas lições importantes da palavra de Deus para o nosso crescimento e para a edificação do povo do Senhor. Então, nesse início de noite, praticamente, nós vamos nos deter agora para o estudo específico desse assunto. Então, eu quero convidar você para acompanhar o texto da palavra da Bíblia, Marcos capítulo 13. É o texto que nós vamos usar, irmãos, para ministrar a nossa live esta noite, tá bom? Marcos capítulo 13, nós vamos ler até o verso de número 2, e o texto se segue. Então, mediante a nossa fala aqui, nós vamos citando essas porções desse texto, para que os irmãos possam acompanhar nosso estudo nesse momento, tá bom? Então o texto nos fala sobre o sermão profético e a destruição do templo, certo? Depois o texto vai apresentar para nós o princípio das dores, a grande tribulação, a segunda vinda ou a vinda do Filho do Homem, de Jesus, você pode ver a partir do verso 24, e depois Jesus conta a parábola da figueira, né? Da figueira, trazendo exortação em relação à vigilância. Então Jesus encerra essa porção aqui contando esta parábola para nós. Então nós vamos ler aqui, Marcos capítulo 13. Você que está aí em sua casa, onde quer que esteja, pode nos acompanhar nesse momento. Escute só o que a palavra de Deus nos diz, tá bom? Marcos capítulo 13. Iniciando, diz assim: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhes disse: Vês que estas grandes construções não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Seguindo mais um pouco, no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhe: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas,
e sereis açoitados, e vos farão comparecer perante a governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isto falai. Porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte o outro, ao outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá de se levantar contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos orar, irmãos? Vamos nos apresentar a Deus em oração nesse momento, pedindo a direção de Deus para esse momento de estudo da palavra de Deus nesta noite. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos buscar a presença de Deus nesse momento. Senhor, nós somos agradecidos a Ti, Senhor, por esta noite que o Senhor nos dá de presente, pelo cuidado do Senhor durante esta semana e este dia também. E nesta hora, Senhor, que nos reunimos nesse momento de estudo bíblico da Tua Palavra, pedimos pela Tua misericórdia e favor que o Senhor nos assista, dando-nos iluminação, disposição para estarmos juntos, Senhor, aprendendo um pouco mais dos Teus santos e sábios ensinos às nossas vidas. Abençoa, Jesus, cada irmão e irmã, cada família da igreja e outras pessoas que também nos acompanham. Certamente, Deus, muitos estão nesta hora nos assistindo e desejosos de aprender algo da Tua Palavra neste momento. Pedimos que o Teu Espírito Santo, que é o Consolador e é aquele que nos convence e nos converte, Senhor, possa estar trabalhando nas vidas e nos corações nesse momento. Vá, Deus, ao encontro daqueles que estão angustiados, sofrendo, que estão perplexos, outros estão ansiosos. Ó Deus, visita com Teu Espírito Santo. Age com o poder da Tua Palavra, Deus, no coração daqueles que nesse momento precisam. Nós pedimos isso para a glória de Deus Pai. E em nome de Jesus assim pedimos. Amém. Muito bem, irmãos. Então, nossa conversa hoje é sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Veja só, irmãos. A segunda vinda de Jesus Cristo é um assunto que faz parte, ou podemos dizer assim, é o assunto central da chamada escatologia. Sabemos que a escatologia é o estudo da doutrina das últimas coisas, dos últimos acontecimentos que estão acontecendo e que vão acontecer ainda até que Jesus volte. Então, a segunda vinda de Jesus torna-se a doutrina central pela qual todos os demais assuntos, certo, circundam, estão, digamos assim, ligados diretamente à segunda vinda de Jesus Cristo. Então, tudo que está relacionado ao fim, nós podemos dizer que tem essa íntima relação com a segunda vinda de Jesus. Então, a segunda vinda de Jesus, ela vai unir esse assunto, a segunda vinda de Cristo, ela vai de fato unir diversos outros assuntos que devem ser, que estão agregados, que têm por sua vez vários ensinamentos para a igreja do Senhor, certo? Então é um assunto que a gente pode dizer assim, o ponto central da nossa escatologia, do ensino das doutrinas das últimas coisas que hão de acontecer, ou que estão acontecendo, até a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. É fato, irmãos, que o reino de Cristo foi inaugurado com a sua primeira vinda. Isso nós aprendemos
pela palavra de Deus, e Cristo diz assim que o reino de Deus é chegado até vós. Então Cristo ele inaugura o seu reino com a sua vinda até nós. E a consumação do seu reino se dará justamente pela ocasião da sua segunda vinda, ou a parousia, conforme também se diz, né? Então o fato é que a segunda vinda de Cristo, ela de fato vai ser, e é a consumação do seu reino, o qual ele inaugurou com a sua primeira vinda aqui na terra. É importante, irmãos, nós sabermos que esse é um texto que nos fala justamente, que aponta para essa realidade da segunda vinda de Jesus e os acontecimentos que envolvem todo esse retorno do Senhor Jesus Cristo. Precisamos também saber que Jesus ele jamais falou que a sua segunda vinda seria em duas etapas, tá? Existem ensinamentos aí que diz que Jesus ele vem por etapas em relação à sua segunda vinda. Mas é uma afirmação que de fato não se sustenta muito, certo? Nós não encontramos a sistematização dos ensinos por parte de grandes estudiosos, nós não encontramos assim muita segurança em se dizer que de fato a segunda vinda de Jesus ela está condicionada às etapas. Não é assim que nós observamos pela palavra de Deus. Sim, de fato, as tribulações que envolvem o retorno do Senhor Jesus Cristo, sim, essas tribulações, elas de fato obedecem a estágios. Esses estágios, eles obedecem a um tempo determinado até que a última parte possa ser coroada ou concretizada, melhor dizendo, com o retorno do Senhor Jesus Cristo. Então, esse texto que nós acabamos de ler, que é Marcos, ele é um texto longo, que vai do primeiro verso até o verso 37, ele é dividido justamente em três partes: o princípio, o meio e o fim. No princípio, nós observamos aí o início desse primeiro estágio que vai formar a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O evangelista Marcos ele coloca coloca nessa ordem aí. Do versículo 5 ao 13, nós observamos aí que está o início de todos os acontecimentos que vão desenvolvendo a questão da segunda vinda de Jesus Cristo. Vai apontar para os sinais e os eventos. Do 14 ao 18, nós observamos aí a outra parte que é, podemos dizer assim, o meio dos acontecimentos. E por fim, do verso de 19 a 27, nós observamos todos aqueles fatos que de fato estão levando já para o final mesmo, para o fim. Então, depois, oportunamente, nós vamos conversar com mais detalhes a respeito dessas questões aqui para os irmãos. Mas vejam só, irmãos, olhando para esse capítulo, nós observamos que esse capítulo, ele vai trazer para nós uma divisão exata dos acontecimentos que estão relacionados à vinda do Senhor Jesus Cristo, certo? Os irmãos podem observar aí. Olha, Jesus está aqui discursando, né? A Bíblia nos diz que ao sair do templo, né, um dos discípulos, admirados com aquela grande construção do templo, né? Então aquele discípulo, ele fica admirado e ele diz: olha, que grande construção, Senhor, quantas pedras, que pedras grandes aqui, né? E aí, irmãos, Jesus aproveita para poder dizer ou prever ou já profetizar, certo, que aquela construção iria ruir. E a história nos conta que 40 anos depois desse acontecimento,
certo? O Império Romano invadiu Jerusalém e destruiu o templo, deixando apenas aqueles muros, aquelas pedras que rodeava a região do templo, que até hoje nós temos lá em Israel. Então parte, podemos dizer, o Muro das Lamentações, que hoje ainda existe em Israel, serviu de alguma forma de proteção ao templo que foi destruído no ano 70 pelo Império Romano. Então as profecias, essa palavra profética de Cristo, de que aquele templo pomposo, alto, bonito, né, e que causava admiração, Jesus Cristo disse, olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja destruída. E de fato, essa profecia aconteceu. Certo? Aconteceu. Então, a partir desse evento, certo? Dessa profecia que Jesus falou e se cumpriu, nós vamos observar que o texto de Marcos capítulo 13 vai mostrando, irmãos, em colunas separadas para nós, todos esses eventos, certo? Que vão justamente apontar para essa realidade. Certo? Então, do verso de 5 a 13, nós podemos ver aí o princípio das dores, a grande tribulação do verso 14 ao 23, a vinda de Jesus, de 24 a 27, aí Jesus conta a lição da figueira, a partir do verso 28 ao 31, certo? E fechando justamente com a necessidade da igreja, do povo de Deus, se preparar para essa realidade. Tá? Então, praticamente, esse é um esboço do assunto que nós vamos conversar esta noite, tá bom? Veja só, entrando mais no assunto, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, irmãos, ela ocorrerá e ela está relacionada a coisas que irão acontecer e a fatos que são inegáveis. Então, fazendo um passeio pela palavra de Deus, nós podemos observar ou relacionar vários assuntos, certo? Várias coisas que hão de acontecer até que Cristo volte, certo? A sua segunda vinda. E eu quero justamente chamar a sua atenção para que nós passeemos pelos textos da Bíblia, mostrando, comprovando pela palavra de Deus, quais são as coisas que estão relacionadas à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela vai mostrar para nós, pelo menos, 6 coisas nós selecionamos para que a igreja possa acompanhar. E essas coisas, elas têm relação justamente com a vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor, tá bom? Então, olha, a primeira coisa que nós observamos sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo é que a vinda de Cristo, ela se faz necessária não só pelo fato de se cumprir as profecias, mas também porque a vinda de Cristo, ela se faz necessário para que fique evidente que Deus tem e vai fazer a restauração e a restituição de tudo aquilo que foi danificado, que foi prejudicado pela entrada do pecado na criação e no mundo, certo? Então há aqui, irmãos, biblicamente, o fundamento de que a segunda vinda de Jesus Cristo, ela se faz necessária justamente pela necessidade de se restaurar e de se restituir tudo aquilo que entrou como prejuízo na criação de Deus. Então, Cristo voltará justamente para trazer restituição. Olha, Atos capítulo 3, verso de número 21, nos diz assim a palavra do Senhor: ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, a segunda vinda de Jesus Cristo, irmãos, ela se faz necessária justamente para que
as profecias que foram ditas no Antigo Testamento, elas se cumpram. E nós sabemos que um dos motivos pelas quais a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela se autoafirma como sendo a palavra de Deus, porque tudo que foi dito se cumpre, certo? Então, os profetas de Deus anunciaram anteriormente que haveria um tempo que Cristo voltaria e que as coisas seriam restauradas. Então, a palavra de Deus está dizendo justamente isso para nós. Haverá um tempo em que Cristo voltará e Ele vai trazer, vai restituir todas as coisas e vai restaurar. Isso é o que a palavra de Deus nos diz, certo? Então, Ele virá justamente para trazer restauração. Você pode também conferir em Romanos capítulo 8, o verso de número 21, também tem essa ideia. Quando vai falar sobre os sofrimentos do presente e as glórias do porvir, né? Paulo diz assim, a partir do verso 18, porque para mim estou certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. E o verso 21 diz assim, irmãos, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então a palavra de Deus aqui, irmãos, está apontando justamente para essa ideia de restauração, de restituição, e a Bíblia nos diz aqui, sem dúvida, de que há uma expectativa na própria criação. E a Bíblia também nos afirma que a própria natureza geme esperando essa restauração e essa expectativa. Certo? Então, a segunda vinda de Jesus Cristo, ela se faz necessária justamente para que essa expectativa, essa esperança, esse anseio, esse desejo da restauração aconteça. Então, é o que a palavra de Deus nos apresenta quando a gente vai começar a conversar sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Uma outra coisa que você pode anotar e acompanhar conosco é que a segunda vinda de Jesus, irmãos, ela se faz necessária. Por quê? Para que todas as coisas venham a ser reveladas. Não existe nada que possa se esconder por ocasião da revelação e da volta da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que quando Ele vier, todas as coisas serão reveladas. Nada ficará oculto a esta realidade. Aí eu quero que você pense comigo que Deus é aquele que vai revelar todos os desígnios do coração. A palavra do Senhor nos fala isso. Quando nós vamos consultar a Bíblia, nós podemos observar que a palavra do Senhor, em diversas localidades, ela vai apontar justamente para essa realidade de que todos os caminhos dos homens serão revelados e conhecidos. Aliás, são, mas naquele dia eles serão revelados. A Bíblia nos diz isso, todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Eu estou lendo aqui em Provérbios, no capítulo 21, no verso 2. Mas a Bíblia vai dizer aí que, mas o Senhor sonda os corações. Então, é um texto que vai apontar justamente para essa realidade de que Deus Deus é conhecedor de todas as coisas e Ele vai revelar tudo naquele dia em que o seu Filho Jesus Cristo há de retornar. Aquele dia também, irmãos, a segunda vinda de Cristo, ela servirá também para que a recompensa ou galardão dos filhos de Deus sejam, de fato, entregue àqueles que serviram a Deus com fidelidade, que serviram ao Senhor dentro dos padrões que a palavra de Deus estabelece. Então, a vinda de Cristo, irmãos, ela vai justamente trazer, além de revelar todas as coisas, ela vai trazer consigo justamente esse poder de recompensa àqueles que são fiéis a Deus, que servem a Deus justamente direcionados pela vontade de Deus estabelecida pelo Senhor nosso Deus.
Então, vá observando aí, vá caminhando comigo, que essas coisas que nós estamos citando aqui para os irmãos são coisas que de fato vão nos assegurando de que a vinda de Jesus Cristo ela vem para cumprir vários propósitos, certo? Então, restauração e restituição, revelação de todas as coisas para fim de recompensa e para fins de julgamento também, nós podemos ver assim, tá? A terceira coisa que observamos nessa questão, irmãos, da segunda vinda de Jesus Cristo, está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 10. Certo? A palavra nos diz aqui que Cristo será glorificado nos seus santos. Certo? Aqui dá a ideia de que Cristo vai compartilhar da sua glória com os seus escolhidos. Isso é o partilhar da presença de Deus já. E toda a glória de Cristo vai ser partilhada com os filhos de Deus naquele dia em que Cristo voltar. Essa é uma ideia bíblica também. Cristo será glorificado em nós e nós o glorificaremos, o louvaremos por estarmos juntos participando dessa glória, agora no convívio direto com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso vai acontecer, irmãos, isso acontece também por quê? Porque Deus, pelo seu poder e graça, chamou aqueles que foram chamados pelo poder do seu Evangelho. E aí nós queremos mostrar para você, aqui na Palavra de Deus, alguns textos que apontam para essas coisas que são, por demais, edificantes e abençoadoras para as nossas vidas. Eu quero que você abra comigo aí, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o verso 14. Veja o que nos diz a palavra de Deus, meus irmãos. Diz assim: para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a vinda de Jesus Cristo, irmãos, ela se faz necessária também para que a glória nos seja dada, certo? Para que Deus glorifique os seus filhos com a sua presença, com a sua riqueza espiritual, certo? Então, nós aprendemos isso aqui na Palavra de Deus. Você pode também conferir em Filipenses, no capítulo 3, o verso de número 21, Filipenses também nos fala dessa realidade. O qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, e ele tem até subordinar a si mesmo todas as coisas. Olha que coisa interessante, irmãos. Então a Bíblia nos diz aqui que quando Cristo voltar, nós receberemos da parte dele um corpo glorificado. Isso envolve, é claro, também o ensino que nós sempre, vez por outra, falamos, que nós receberemos um novo corpo, né? Um corpo glorificado, um corpo incorruptível. Então Deus, por ocasião da ressurreição, nos dará esse novo corpo. Mas o texto aqui, irmãos, está justamente apontando esta realidade de que toda a glória de Deus ela será partilhada e envolverá como forma de, digamos assim, de glorificação aos filhos de Deus, certo? Então a Bíblia nos diz aqui que ele vai transformar o nosso corpo de humilhação, esse corpo pecaminoso, certo? Fadado ao pecado, certo? E nosso corpo será glorioso, semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Então, nós observamos que Cristo vai voltar justamente para que essa realidade seja cumprida na vida dos seus filhos. Romanos, no capítulo 8, também vai apontar para essa questão que também estamos afirmando aqui
para os amados irmãos. Veja aí, ó, Romanos no capítulo 8, o verso 17, irmãos, também nos fala dessa realidade. Veja aí, ó, Romanos 8, 17, diz assim, e o verso 18: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E o verso 18: para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, observemos, irmãos, que essas afirmações bíblicas, elas tendem a confirmar, e elas confirmam de fato, que a segunda vinda de Jesus tem como esse propósito trazer glória aos filhos de Deus, trazer glória ao seu povo, aos eleitos do Senhor. Então, a segunda vinda de Jesus, irmãos, ela tem esse propósito maravilhoso, trazer glorificação à vida dos seus filhos. A quarta coisa que eu queria partilhar aqui com os irmãos, nessa nossa conversa sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, está justamente em 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, nos fala assim, e isso é muito importante também nós entendermos, que o texto diz assim: porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E vai dizer assim também: o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, esse texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 15, meus irmãos, vai mostrar aqui que quando Cristo voltar, ele tem como propósito também destruir os nossos inimigos, certo? Ele vai destruir todos os inimigos. Então, se eles são inimigos de Deus ou de Cristo, automaticamente eles também são inimigos nossos, certo? Porque quem ama a Deus, né, é amigo de Deus. Então, se somos filhos de Deus, também nós somos amigos de Deus. Deus é o nosso Pai. E aqueles que fazem o que se colocam como inimigos de Deus, a Bíblia nos diz que naquele dia, por ocasião da segunda vinda de Cristo, esses receberão o furor de Deus, receberão a ira do Cordeiro, certo? Então, esses que morrem nesse estado de inimizade contra Deus, receberão naquele dia, na segunda vinda de Jesus Cristo, o poder da sua ira, certo? Então, o texto vai nos apresentar aqui, irmãos, que além desses que hão de receber a fúria, a ira de Deus, a Bíblia nos diz também que há um inimigo aqui pesado, terrível, que é a morte, certo? Esse inimigo, que é o maior inimigo nosso, que é a morte, ele será destruído. É interessante, irmãos, que quando a gente vai falar sobre a morte, e esse inimigo que Cristo irá destruir por ocasião da sua vinda, algumas pessoas, ou muitas pessoas ao longo da história, da existência, devido aos seus diversos problemas e dilemas e crises pessoais e conflitos pessoais, têm dado cabo à sua vida, certo? Fazendo, como se diz assim, objeção ou buscando como solução para fugir dos seus problemas, tirando a sua vida, cometendo suicídio, melhor dizendo. Então, veja só, essas pessoas, elas certamente antes de cometerem o suicídio, elas, em suas mentes não saudáveis, certamente, elas acham que a morte é a solução, certo? A morte era como se fosse
uma amiga para poder trazer solução para aquele dilema, aquele problema que a pessoa acha que resolve tirando a sua vida. Veja só, irmãos, a Bíblia nunca apresenta a morte numa condição de amigo ou de um ser que vem trazer solução para os nossos conflitos e problemas pessoais, sejam eles de quaisquer natureza, certo? A Bíblia aqui nos apresenta a morte como sendo nossa inimiga. A morte nunca será uma solução para os dilemas da vida. Então, aqueles que estão maquinando tirar a sua vida ou seguindo o caminho do suicídio estão indo pelo um caminho sem retorno, estão indo pelo caminho do engano. Por quê? Porque a morte é uma ingerência do mal na vida das pessoas, da parte das trevas, certo? E a Bíblia, em momento algum, trata a morte como sendo amiga nossa, de forma alguma. A morte sempre será inimiga nossa. E a Bíblia nos diz aqui que quando Jesus retornar, por ocasião da sua segunda vinda, certo? Ele destruirá a morte. Certo, irmãos? Por quê? Porque Deus nos criou para a vida e não para a morte. A morte é uma inserção indesejada dentro da criação de Deus. Claro que pelo plano soberano de Deus, né, ele permitiu com que as coisas acontecessem do jeito que nós sabemos que aconteceu. Mas a morte, por isso que eu e você, nós temos repugnância, nós não aceitamos bem lidar com essa realidade da morte. Ninguém gosta de ouvir falar em morte, justamente porque a morte ela é contrária aos planos de Deus. Deus não nos criou para morrer, Ele nos criou para nos dar vida, para que nós valorizemos a vida. Então, aqueles que por fraqueza mental ou por algum conflito que está vivendo em qualquer área da vida, quem sabe conjugal ou de crise existencial, que está pensando em tirar a sua vida, de fato, olha, quero dizer para esses que assim pensam, certo? Estão dando lugar à tentação do maligno, do diabo em suas vidas, certo? E a morte nunca é apresentada como uma amiga que traz solução para os problemas. Muito pelo contrário. A Bíblia apresenta a morte como sendo a nossa inimiga. E ela será destruída na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, 1 Coríntios aí, no capítulo 15, verso 26, nos diz aí que ela, né, é o último inimigo a ser destruído da parte de Deus, ou por parte do Senhor Jesus Cristo, certo? Então você não deve esquecer disso aí que nós acabamos de afirmar nesse momento. Isso aí é a quarta razão, a quarta coisa pela qual aponta que se faz necessário Cristo voltar pela segunda vez. A quinta coisa que eu quero apresentar aqui para os irmãos é que todos serão julgados na presença de Deus. Todos comparecerão por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo, todos comparecerão numa condição daqueles que merecem ser julgados pelo Senhor. Certo? A Bíblia nos diz que todos serão julgados segundo as suas obras. Apocalipse no capítulo 20, verso de número 11, diz assim, meus irmãos, Apocalipse capítulo 20, verso 11, diz assim, nos fala sobre o juízo de Deus. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Veja até o verso 13. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O 13 diz assim: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. E aí nós relembramos para os irmãos e para todos aqueles, olha,
todos nós compareceremos perante a presença de Cristo na sua segunda vinda. E seremos julgados segundo as nossas obras. Certo? Aí você diz, pastor, mas nós não somos salvos em Cristo? Como é que nós seremos julgados segundo as nossas obras? De fato, irmãos, aqui há de certa forma, ou paira de certa forma, como se diz assim, um certo mistério. Nós não sabemos exatamente como será esse julgamento em relação aos crentes, aos eleitos de Deus. Não sabemos exatamente como será. A Bíblia não fala nisso, exatamente como será esse julgamento, até dos crentes em relação às suas boas obras. A Bíblia não fala. Mas uma coisa é certa, nós não seremos condenados. Por quê? Porque a nossa justificação está garantida na obra de Cristo Jesus. Ainda que sejamos julgados, como de fato seremos, pois a Bíblia afirma isso, certo? A Bíblia diz que de fato todos nós seremos julgados. Você pode ler nas diversas passagens da Bíblia, afirma isso aí. Você pode ir para Romanos capítulo 14, versículo 12, nos fala que todos nós compareceremos perante a presença de Deus, certo? Crentes e descrentes. 1 Pedro 1, 7 ou 17, Mateus 16, 27, 2 Coríntios 5, 10, então 1 Coríntios 2, de 12 a 15, vamos falar esses textos justamente que todos nós compareceremos perante a presença de Deus para sermos julgados segundo as nossas obras. Mas nós, apesar da Bíblia afirmar tudo isso, a nossa segurança de que não seremos condenados, certo? A nossa segurança está justamente na obra que Cristo fez em nosso favor, na cruz do Calvário, né? E aí nós lembramos das palavras do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, irmãos, olha, é fato que na segunda vinda de Jesus Cristo, a quinta coisa que nós observamos é que todos nós seremos julgados perante o Senhor. Certo? Crentes e descrentes estarão na presença de Jesus para serem julgados segundo as suas obras. Porém, esse julgamento para o crente, para o eleito, ele não é um julgamento condenatório. Então, conforme nós temos aprendido, esse julgamento ele tem como objetivo confrontar, certo? As nossas obras, certo? Acariar para saber se de fato, saber quais foram as motivações que nos levaram a essas práticas das obras, né? E aí nós entendemos que Jesus Cristo vai julgar a coisa pelo crivo da sua vontade. Vai observar se as nossas obras foram feitas obedecendo às normas e às regras estabelecidas por Deus. Por que isso é importante, irmãos? Porque todas as nossas obras, apesar de nós, mesmo estando em Cristo Jesus, certo? Todas as nossas obras, elas são passivas de corrupção. Então, muitas vezes, nós, em função do pecado que habita na minha e na sua vida, nós podemos estar fazendo obras com segundos interesses, ou por outros motivos que não sejam a glória de Deus. E às vezes o pecado nos leva a fazermos isso justamente por outras razões. E aí nós esquecemos, nós não estamos alinhando as nossas práticas de boas obras com a vontade de Deus. Então, pelo pecado habitar em nós, irmãos, de fato, nossas boas obras, elas muitas vezes não passam de trapos perante Deus. Então, Deus que é sabedor e Deus que sonda os nossos corações, Ele, naquele dia, a Bíblia nos diz que Ele vai nos julgar segundo as nossas obras. A boa notícia para mim e para você é que aqueles que têm as suas obras julgadas, mas que estão na pessoa de Jesus Cristo, eles não ficam com a apreensão de condenação, certo? Então nós seremos confrontados, certo? Mas a boa notícia é que nós seremos perdoados em Cristo Jesus, certo? Então essa é a boa notícia. Nós seremos julgados segundo as nossas obras, porém não seremos condenados. Por quê? Porque Cristo já
com seu sacrifício, nos colocou na condição de pessoas justificadas. É bom lembrar também que, segundo o que nós aprendemos, irmãos, esse julgamento das nossas obras, eles atendem, têm como propósito nos levar para os fins de galardões apresentados nos ensinos da palavra de Deus para mim e para você, tá certo? Então, o galardão, ele serve justamente para que nós recebamos da parte de Deus a confirmação de que seremos, de que somos recompensados por uma vida de fidelidade a Deus, certo? Então, o galardão, ele é algo além da vida eterna que nós recebemos em Cristo Jesus. E esses galardões, ou galardão, há quem diga que justamente são bênçãos espirituais que serão, nós não podemos explicar propriamente o que vai ser, mas é algo que está além da vida eterna para ser distribuída à vida dos eleitos de Deus, certo? Isso nós aprendemos pela palavra do Senhor. Então, voltando aqui para o nosso texto, certo? Voltando para o nosso texto, nós vamos já terminar a nossa conversa sobre esse assunto. Mas voltando para o nosso texto, nós observamos, irmãos, que muitos estudiosos, quando vão falar sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, certo? E que vão falar sobre as profecias relacionadas a este assunto, eles chegam a dizer que a segunda vinda de Jesus Cristo, ela será também, como se diz, apresentada com o grande arrebatamento que acontecerá da igreja do Senhor. Então, quando começar a acontecer tudo isso que foi dito aqui em Marcos capítulo 13, né, quando acontecer aqui o princípio das dores, né, que ainda não é o fim, mas é o princípio das dores que Jesus fala no capítulo 13 aqui. Depois vem a grande tribulação a partir do verso 14, certo? E por fim, o texto vai dizer aqui, a partir do verso 24, ele vai nos falar sobre a vinda exata do Filho do Homem. Então, muitos chegam a afirmar que quando essa grande tribulação se intensificar, certo? Se intensificar, então Cristo virá, certo? Arrebatará a sua igreja, certo? E aqueles que vão ficar vivenciando essa grande tribulação, e depois desse tempo de arrebatamento, né? Antes dessa grande tribulação se instalar propriamente, certo? A sua igreja será arrebatada, a esse ensino em relação à igreja. A igreja será arrebatada e depois de um bom tempo, Cristo voltará, certo? E vai reinar durante um bom tempo aqui na terra com esses que foram arrebatados. E aí muitos usam essa afirmação de que quando essa tribulação for acontecer, como o evento final, certo? A igreja for arrebatada, muitos vão dizer justamente que a tribulação vai continuar aqui um bom tempo, certo? Mas a igreja foi arrebatada, depois de um certo tempo, Cristo volta com essa igreja e vai reinar aqui um tempo de paz. Vai passar mais ou menos aí 1000 anos, ou 1000 anos, melhor dizendo. Então, muitos estudiosos das profecias vão dizer que é exatamente desse tempo que alguns textos aqui da palavra de Deus vão se cumprir. Certo? Que textos vão se cumprir, pastor? Apocalipse capítulo 3, versos 10 e 11, certo? Segundo eles, esse texto aqui é o tempo em que o que está sendo dito aqui vai se cumprir. Apocalipse capítulo 3, versos 10 e 11. Vai dizer também que 1 Tessalonicenses, né, que é o texto também que vai se cumprir nessa ocasião. A questão do arrebatamento, né? Então vai voltar
a terra, né? Cristo voltará à terra e reinará com esse pessoal durante 1000 anos. Isso aí você pode encontrar também em Apocalipse capítulo 19, vai até o verso de número 20, verso 6. Então essa interpretação de que quando Cristo voltar depois dessa tribulação que se intensifica, a igreja será arrebatada, né? Então tudo indica que a igreja não vai passar, segundo essa visão da interpretação da profecia, a igreja não vai passar por essa tribulação, certo? Então, a igreja será arrebatada, depois de um tempo Cristo volta com essa igreja e reinará por 1000 anos. É onde eles dizem que aqui se cumprirá os 1000 anos de paz, que está exposto aí em Apocalipse. Essa história aí está em Apocalipse 19, do verso 11 até o capítulo 20, verso de número 6. Então, irmãos, todos esses textos e essas afirmações, essas coisas que nós acabamos de falar para os irmãos, são acontecimentos que a palavra de Deus aponta como sendo algo que vai acontecer relacionado à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, os irmãos podem analisar pela palavra de Deus esses diversos textos que nós acabamos de colocar, falando sobre esse assunto, e ver que de fato a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, irmãos, é acompanhado por esses eventos que a palavra de Deus nos apresenta, certo? Então, o princípio das dores, a Bíblia nos fala aí, certo? A grande tribulação que se intensificará e, por fim, Cristo voltará com seus anjos, certo? Para estabelecer o seu juízo, promover o seu julgamento, conforme nós acabamos de falar, certo? E então, a Bíblia nos diz que tudo isso há de acontecer. E naquele grande dia, Cristo vai reunir os crentes e descrentes, a Bíblia nos diz isso. Ele enviará os seus escolhidos, conforme nos diz a palavra aqui, chamará, né? Enviará os anjos e reunirá todos os seus escolhidos, dos 4 cantos da extremidade da terra. E processará tudo aquilo que ele estabeleceu, certo? E aí vai se cumprir também outras partes da profecia que nos fala sobre a grande separação, Mateus 24, a grande separação entre os crentes e os descrentes, certo? E cada um receberá da parte de Deus aquilo que foi determinado pela palavra do Senhor. Aí vai se estabelecer também o cumprimento daquelas palavras de Cristo: apartai-vos e vinde benditos. Apartai-vos de mim, né? Aqueles que viveram pelo engano, que viveram rejeitando a Deus, que de fato não são escolhidos, né? Então esses ouvirão da parte do Senhor: apartai-vos de mim. E os benditos da parte de Deus serão chamados, certo? Para serem recompensados. Não receberão condenação, porque estão em Cristo Jesus, e reinarão para sempre com o Senhor. Então essa é uma fala assim, de âmbito geral, introdutória, sobre esse assunto, e nós esperamos em Deus que os irmãos tenham de alguma forma caminhado nesses pontos e assuntos que fazem relação justamente com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos encerrar aqui nossa fala sobre a segunda vinda de Jesus. Hoje nós apenas consideramos alguns assuntos que estão relacionados à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você possa se debruçar sobre os textos que nós acabamos de citar para você aqui, e lendo você possa compreender que esses assuntos todos fazem alusão justamente à segunda vinda de Jesus, tudo que ocorrerá e os propósitos pelos quais a segunda vinda de Jesus há de acontecer. Então nós vamos orar e agradecer a Deus por esse momento aqui de conversa. Senhor nosso Deus, obrigado Deus, por estarmos juntos mais uma vez para conversarmos sobre os assuntos da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor traga luz, edificação,
segurança e alegria ao coração da tua igreja. Abençoe nossas vidas, nos ajude em tudo, perdoe nossos pecados e nos ajude, Deus, a estarmos preparados como filhos do Senhor, para que na ocasião que Jesus voltar, nós possamos nos achar preparados como filhos obedientes dos teus ensinos na tua palavra. Pedimos isso mais uma vez e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, terminamos nossa conversa sobre esse assunto. Eu quero aqui agradecer as orações dos irmãos pela a nossa vida, pela vida da minha sogra, tá? E pedir que continue orando pela minha família, tá bom? Sobretudo pela minha sogra. Vamos continuar orando pelo nosso irmão José Matias e pedir a Deus que fortaleça a fé e o coração de muitos irmãos. Relembrando aqui, domingo passado nós já retornamos com o culto na igreja às 19 horas. Estão tomando todos os cuidados que devem ser tomados ainda. E no próximo domingo, se Deus quiser, também novamente estaremos juntos. Então, pela manhã nós teremos nosso estudo bíblico, escola dominical, você pode também nos acompanhar, certo? E está inteirado também com as outras atividades que os irmãos dos ministérios, sociedades têm postado aí também. Então, na medida do possível, acompanhe também, esteja sintonizado. E no próximo domingo, pela manhã e à noite, nós estaremos mais uma vez também envolvidos com o trabalho do Senhor, tá certo? Então, que Deus abençoe nossas vidas, continuemos orando uns pelos outros e, sobretudo, pelos irmãos que estão enfermos. Vamos orar também pela nossa congregação e para que Deus continue cuidando das nossas vidas. Que Deus derrame poder e graça no coração de cada um de nós e tenha misericórdia de nós dia após dia. Que Deus nos abençoe mais e mais para a glória do seu santo nome. Não esqueçamos, no próximo domingo à noite, aqueles que têm condições e podem, que se enquadra na condição que já pode ir aos cultos, nós convidamos você a estar presente conosco no próximo domingo, tá bom? Aqueles que não podem, a gente compreende muito bem e recomendamos, se o irmão ou a irmã, você faz parte do quadro de risco ainda, é melhor se reservar mais um pouco, tá bom? E Deus há de sustentar a cada um de nós e nos dar bons tempos. Assim nós oramos também. Deus nos abençoe e nos dê uma boa noite em nome de Jesus.